No programa Abrindo a Gaiola, vamos falar sobre o tema Expiação tem cura? Então, esse é um tema que você deve refletir, porque pode ser que você esteja passando por uma expiação, né, Márcia? Ou tenha alguém, amigo, amiga, querida sua, que esteja passando por expiação. Ou também para entender como funcionam as leis naturais, né? Porque tudo começa pelas leis naturais geradas por Deus, a inteligência suprema do universo. Esse tema está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados os aflitos. E é uma fala que está nos Evangelhos, está em São Mateus e em São Lucas, onde está escrito assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em São Lucas. E aí São Lucas ainda continua: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então a gente quer trazer esse tema para refletir e para trazer para você algumas ferramentas para que você possa aplicar esse entendimento na sua vida e para que você pare de sofrer. O item específico é o motivos de resignação, né, que está aí no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12 e 13. Você pode acompanhar. E isso merece um estudo, né, Márcia? Merece um estudo de nossa parte. Porque o que dizem os que estudam a Bíblia? Em particular, eu recomendo o professor Severino Celestino, que é uma das referências no mundo sobre estudos da Bíblia. Aliás, tem um livro dele também, chama-se Análise das Traduções Bíblicas, sobre, inclusive, algumas adulterações e omissões. Então eu trouxe aqui o que ele ensina. O que ele ensina? Que a Bíblia mais comum no mundo é essa daqui, que é a minha, essa aqui eu tenho já há algum tempo, traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Essa é a Bíblia mais comum. Só que essa Bíblia tem um problema grave. Qual que é o problema grave? João Ferreira de Almeida era um português do século XVII que em 1630, 1640, criticava muito as traduções bíblicas que haviam então pela igreja, onde, como ele estudava alguns originais, né, porque não existem originais, vamos dizer assim, ele criticava. Até que a igreja, então, o que fez? O convidou para ele traduzir a Bíblia. E aí surgiu um problema maior. Por quê? João Ferreira de Almeida, no começo, ficou um pouco assim cismado, né? Mas como? A igreja quer que eu traduza? Ok. João Ferreira de Almeida, então, traduziu a Bíblia inteirinha. E aí ela foi publicada. Quando chegou a edição na mão dele, ele constatou que haviam quase 2.000 adulterações. Quer dizer, a igreja cometeu um crime. Inclusive, conta a história que ele quase se suicidou, porque a partir de então não tinha mais volta. E foi o que aconteceu. A Bíblia do João Ferreira de Almeida é a mais conhecida no mundo. Aí a gente aprende com o professor Severino Celestino que a melhor tradução da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu uso desde quando eu aprendi com o professor Severino Celestino. A Bíblia de Jerusalém mostra muitas coisas, é diferente a tradução. Por exemplo, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, qual que é a reflexão do professor Severino Celestino? Jesus não era religioso. Jesus não era religioso. E a palavra bem-aventurados é uma palavra de um religioso. Então isso com certeza foi uma adulteração. Aí nós vamos lá na Bíblia de Jerusalém.
e verificar como é que está a tradução. E olha que impressionante isso, tá? Eu convido você a constatar. Essa é a fala original de Jesus. Em vez de bem-aventurados, Jesus fala felizes. Olha isso, Márcia, que coisa maravilhosa, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, especificamente nesse capítulo, onde a gente vai estudar motivos de resignação, vamos entender que a fala original de Jesus é: felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas aí a gente fica pensando assim, né, Márcia? Peraí, alguém quer ter uma aflição, né, um sofrimento? Ninguém quer ter aflição e sofrimento e ninguém quer que alguém que ama passe por uma aflição e um sofrimento. Porém, nós vivemos na Terra e a Terra é um mundo muito atrasado em termos de progresso, em termos de desenvolvimento moral. E é em função disso que existem situações onde algumas pessoas estão mergulhadas em situações aflitivas. E o que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reflete, traz uma mensagem chamada Motivos de Resignação, o que ele nos convida? Ele nos convida para, diante da aflição, em vez da aceitação pura e simples, nós entendermos o que está acontecendo, nos apropriarmos do entendimento do porquê aquilo está me alcançando, sem revolta e sem desespero. Então, resignação não é acomodação, né? Muita gente confunde isso, né, Márcia? Aceitação pura, né? Ficar quietinho, olha, fica quieto, aceita tudo. Não há o que fazer, foi Deus quem quis. Não, não é nada disso. Deus não vai querer que você sofra. Não tem nada a ver com isso, né? Diante de uma dor, diante de uma situação aflitiva, o que nós recomendamos, segundo Kardec, é que a gente possa entender, vamos tentar pensar nessa situação para entender o porquê que eu estou desse jeito. E aí sem revolta e sem desespero. Porque a revolta tem a ver com o presente e o desespero tem a ver com o futuro. Então, se você agir sem revolta agora, no presente, e sem desespero no futuro, e procurar um entendimento disso, você será consolado, entre aspas, né? Você será feliz. E será feliz, com certeza. Então, o sofrimento não é uma lei natural. A dor não é uma lei de Deus. Não é uma lei natural. Não precisaria ser pela dor. E a gente ouve o pessoal dizendo, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mentira! A dor não é uma lei natural. A dor só acontece quando eu me extravio no caminho. Porque, em tese, todos nós poderíamos fazer as conquistas de uma forma natural, irmos progredindo naturalmente. Aliás, Kardec nos ensina que muitos espíritos progrediram sem passar pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós é que provocamos aí um desvio de destino e acabamos nos apegando ao orgulho e egoísmo, e aí estamos ainda no mundo de provas e expiações. Kardec também nos convida a analisar o fato de que estamos num planeta de provas e expiações, iniciando o processo de transição para um planeta de regeneração. E aí é natural que nós convivemos no dia a dia com pessoas maldosas, com pessoas ruins e perversas. Essa é a fala de Kardec. Pessoas ruins e perversas que muitas vezes provocam a dor. E isso vai gerar um sofrimento. Agora, você, que estamos diante dessas situações, o que nós deveríamos fazer? Em primeiro lugar, deixar de ser perverso e ruim. Esse é o primeiro foco. Se eu sou uma pessoa ruim e perversa, eu preciso quebrar essa maldição, né? Eu preciso mudar o meu destino, eu preciso mudar as minhas escolhas. E entender que se a dor não é um projeto divino, então não existe alguém que vá sofrer ou vá sentir uma dor de propósito.
Ou seja, se a pessoa acha que está sofrendo, ou melhor, se ela sente esse sofrimento, ela diante de uma situação inesperada, que a gente chamaria de dor, né? Ela deve imediatamente buscar o entendimento, em vez de revolta e desespero. À medida que ela busca esse entendimento, ela vai encontrar a consolação e, consequentemente, diminuir esse sofrimento e ficar mais feliz. Então vamos estudar um caso de expiação, por exemplo. Uma pessoa que a pessoa vai nascer cega, uma pessoa que nasceu cega. Essa pessoa, diante da cegueira, em vez de se desesperar, o que a gente recomenda, baseado nos textos? Entender o porquê que isso aconteceu com ela. Procurar entender qual é a situação em que ela se encontra. E entender que isso não é por acaso. Deve haver um motivo para que essa dor a alcance. Em vez de se revoltar, entender, aprender, crescer e mudar. Por que mudar? Porque ao mudar ela vai iniciar a cura do espírito. E aí, nesse entendimento, porque quando essa palavra pessoas ruins e pessoas perversas são palavras de Kardec, ele que usa esse termo. Ah, mas o mal existe? Não, o mal não existe. Existem pessoas ruins e perversas. No entanto, por exemplo, diante da cegueira, ninguém quer nascer cego, né? Mas qual pode ser a causa? Pode ser uma expiação, pode ser inclusive uma missão, né? Espíritos escolhem, às vezes, nascer em determinadas situações para servirem, muitas vezes, de exemplo aos que estão ali junto deles. Lembrando que toda expiação é uma prova, né? Mas nem toda prova é uma expiação. E vamos combinar que nenhum de nós aqui é santinho, né? Todos nós fizemos escolhas infelizes no passado. E exatamente por isso é que nós muitas vezes passamos por situações de dor aqui na Terra, por escolhas infelizes que fizemos no passado. E aí, lá no Céu e o Inferno, no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec vai falar do Código Penal da Vida Futura, nos parágrafos 16 e 17, Kardec coloca pra gente o fato de que, para que eu possa corrigir uma escolha infeliz do passado, um erro, eu necessito de 3 passos: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é o primeiro passo. É quando eu me dou conta que eu não devia ter feito aquela escolha. A expiação são os sofrimentos físicos ou morais consequentes da falta cometida. Então, muitas vezes a dor que eu estou passando hoje é uma consequência física de uma escolha infeliz lá atrás. Essa expiação é uma prova que acontece na Terra. Está na pergunta 998 de O Livro dos Espíritos. A expiação é como um sofrimento moral que acontece no mundo espiritual. E aí o sofrimento físico vai acontecer aqui na Terra. Quer dizer, essa dor física acontece aqui no mundo material. O sofrimento moral acontece no mundo espiritual. Então, exemplo, né, de escolhas infelizes. Eu posso pôr a mão no fogo? Posso. Eu devo pôr a mão no fogo? Não, por quê? Porque vai queimar a mão. Ao queimar a mão, vai gerar uma dor física. Isso é o que a gente chamaria de expiação. Aí, se eu me arrependo, né, eu já vou evitar essa escolha no futuro. Mas se eu não me arrependo, corro o risco de continuar, né, e de continuar se queimando. Se queimando. Lembrando, né, Márcia, que nós estamos falando de situações em que aquela dor não é uma missão, é uma expiação, né? É o que a gente está falando da cura da expiação. Quanto antes eu lidar com a dor sem revolta e sem desespero, quanto antes eu aprender com aquela situação, eu crescer com aquela situação e eu mudar o meu comportamento, mais rapidamente eu vou corrigir as escolhas infelizes do passado. Então, diante da dor, a minha atitude vai determinar a minha altitude. Explica melhor isso aí, né? Porque a atitude vai te levar para onde você quer. Esse é o ponto. Eu penso, eu sinto e eu ajo.
Correto? Sim, então a sua atitude vai levar às alturas ou não, né? A sua altitude. E a minha postura agiliza a minha cura. Como que é isso, Márcia? Então, por exemplo, a gente tem hoje a situação de pesquisas com célula-tronco. Então, muitas pessoas nascem com uma expiação física, o corpo tem alguma doença, mas hoje em dia nós temos pesquisas que intensificam o processo de tratamento e o processo de cura. Agora, se eu tenho uma mentalidade focada apenas na vitimização, de que Deus não olha para mim, tudo para mim dá errado, eu posso até utilizar uma parte da ciência que me possibilite a reabilitação ou a cura, mas não vai funcionar comigo. Por quê? Porque a minha atitude está impedindo o meu crescimento e a cura da minha expiação. E aí tem uma reflexão muito boa que poderia ser motivo de um outro programa, que é quando a pessoa tem essa crença de possibilidade, de libertação, porque todos nós produzimos células-tronco. Então, ela pode naturalmente também acionar a produção de células-tronco que vão se transformar nas células que irão corrigir algum órgão lesado ali do corpo. Que é o processo de autocura, que tantas vezes a gente ouve falar. A medicina chama de cura espontânea, né? Mas, Márcia, veja, que parte da lei divina é acionada quando eu ajo com a resignação? Então, a justiça, ela já funciona naturalmente. Então, Deus é infinitamente justo e misericordioso, é isso que a gente sabe, né? Pela justiça, quando eu cometo alguma escolha infeliz no passado, existe a necessidade de reparação. Isso é fato, né? Então, muitas situações acontecem e a gente vê a justiça divina sendo colocada em ação. Para a reparação acontecer, é necessário que antes aconteça o arrependimento e a expiação. Então, quando é que a gente vê que Deus está agindo a nosso favor, né? A lei natural. A lei natural de Deus está agindo a nosso favor. Como a justiça já funciona naturalmente, a gente percebe a atuação de Deus quando vem a misericórdia. Olha que coisa linda isso. Porque Deus é infinitamente justo e misericordioso. Os dois atributos de Deus, eles vêm juntos. Por que eles vêm juntos? Porque se Deus fosse só justo, poderia ser cruel. Mas como ele é misericordioso, aí a bondade divina nos abraça. E se ele fosse só misericordioso, poderia ser injusto, né? Injusto, poderia ser bobo, né? Então, a misericórdia, ela oferece a oportunidade da pessoa reencarnar, passando por uma dor, reparar, corrigir o passado, desde que a pessoa haja com resignação. Então, o que é a resignação que a gente falou lá no começo? É entender o que está acontecendo, livre da revolta e livre do desespero. Entendendo que existe um motivo para aquilo estar acontecendo e que eu vou corrigir aquilo para nunca mais precisar passar por aquela situação. Então, o propósito de Kardec nesse item, motivos de resignação, é ensinar a cada um de nós que ao acionar a resignação, você está também acessando a misericórdia divina. E acessando a misericórdia divina, você entra num processo de autocura, que pode acontecer inclusive na existência atual, né, Márcia? Pode acontecer na existência atual ou na existência seguinte, né? Jung tem uma frase onde ele diz assim: aquilo a que você resiste, persiste. A gente sempre fala, lição não aprendida é lição repetida. Então, o que a gente quer convidar aqui é para que você entenda que a misericórdia é uma lei natural que é acionada pela resignação que você sente. Resignação é entender o que está te acontecendo sem revolta e sem desespero, mas com mudança, fazendo a transformação pessoal. A sua resignação ajuda na cura e a cura vai surgir da resignação. Então, diante de uma aflição, faz todo sentido quando Jesus diz: felizes os aflitos, porque serão consolados.
Se diante de uma aflição você agir com esse entendimento, você vai se sentir feliz, porque, puxa, eu vou me libertar dessa expiação que eu estou passando, porque agora eu entendi o porquê de tudo isso. E esse entendimento, naquele processo de arrependimento, expiação e reparação, vai fazer com que a cura aconteça. Tem uma frase de Jesus que diz: meu Pai não está preocupado com o pecado, e sim com o pecador. Porque o ponto é esse. O que importa é você, não é o que aconteceu. É o que você vai fazer acontecer. Kardec chega a dizer nessa mensagem do Evangelho, Motivos de Resignação, que bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, significa que são ditosos os aflitos, são felizes, né? Como diz a Bíblia de Jerusalém, pois que se quitam e estarão livres. Vão resolver tudo aquilo que estava pendente. Então, o ser humano pode suavizar ou pode aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo com a qual ele encare a vida terrena. Se ele tem um ponto de vista espiritual da vida, ele entende que todos os acontecimentos são acontecimentos que vão passar. A vida na Terra, os sofrimentos terrenos, são um pequeno ponto no infinito da eternidade. E aí o que acontece? Veja, são ditosos, são felizes, né? Kardec dizendo, pois que se quitam, estarão livres. É aquela sensação de quitar uma dívida, né? Imagina que você tem aí uma dívida, né, financeira e aquilo te carrega, né, te preocupa, ocupa a sua mente, de repente você foi lá e quitou a dívida. E quando Kardec usa o exemplo de dívida, é nesse sentido, quer dizer, algo que necessita ser reparado. E aí você vai gerar a liberdade, e a liberdade é a alma da felicidade. Então, de novo, com essa liberdade, você aciona a felicidade. Por isso que Jesus disse, felizes os aflitos, porque serão consolados. Então tem toda uma lógica, tem todo um processo, é a chamada fé raciocinada, né, Márcia? Para, a partir de uma situação infeliz do passado, que gera uma expiação, eu chegar à reparação e, consequentemente, à libertação. Se eu tenho um ponto de vista espiritual da vida, o que acontece? Eu tenho a certeza de um futuro mais feliz, de um futuro mais ditoso. E isso me dá ânimo e sustentação. Eu consigo enxergar uma luz lá no final do túnel, né? Em vez de se queixar, o que vai acontecer? A pessoa vai ter motivos para se resignar e agradecer a essas dores que vão fazer com que ele avance. Então você que está passando por uma dor, por um sofrimento físico, uma expiação, vamos curar isso? Vamos curar essa expiação que a gente está passando? Vamos nos livrar de uma vez por todas dessa sensação de infelicidade que nos envolve? Porque se eu tenho só o ponto de vista físico da vida, eu vou achar que esse sofrimento é interminável, eu vou achar que essa dor é insuportável, eu vou achar que tudo isso está acontecendo porque Deus se esqueceu de mim, Deus está me oprimindo, e aí eu vou trazer a angústia para a minha vida. Lembrando que expiação é aquela situação física congênita, quer dizer, a pessoa nasce com aquela situação. E lembrando também que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Às vezes você pode, nesse capítulo inclusive, isso aí vai ser motivo de outra conversa, você pode estar passando por situações que você esteja entendendo como provas, mas Kardec, nesse capítulo 5 do Evangelho, diz que a maioria das aflições que nós passamos tem como causa a vida atual, né? São por escolhas infelizes dessa própria existência. Então, isso que deve ficar assim, bem nítido, né, na nossa existência. Existe cura para a expiação? Sim. Existe cura quando eu encaro a expiação, a dor física, quando eu olho para essa situação e eu trabalho com resignação, sem revolta e sem desespero e decido me curar.
Escolho me livrar disso de uma vez por todas. Mudo a minha forma de pensar, mudo a minha mentalidade, como muitas vezes nós falamos no programa. Mudar a mentalidade é você verificar o que precisa ser corrigido e se transforma. Quando eu me transformo, não há mais motivo para ser penalizado pela justiça. O que vai acontecer é que a misericórdia vai atuar, porque eu já me transformei. Então, do ponto de vista espiritual, as coisas deste mundo, elas têm uma importância menor. Por quê? Porque o homem começa a entender que ele pode viver de uma forma mais tranquila, moderando seus desejos, entendendo a posição em que ele está, combatendo a inveja que ele tem das outras pessoas, das outras situações. E aí os acontecimentos ruins e as decepções não mais o abalam. Porque ele entende que todo esse processo educativo aqui na Terra tem um único propósito, que ele chegue à perfeição e se torne uma pessoa cada dia mais feliz hoje. E combatendo dentro dele o materialismo, né? E contribuindo para a justiça social, para o bem comum. Lembrando também que você pode criar uma expiação futura se fizer uma escolha infeliz nessa existência. Então tudo isso serve para a gente refletir sobre as escolhas que nós estamos fazendo. E outra, essa coisa da lei divina. Não existe um júri, né? Tudo isso está na sua consciência. Kardec pergunta, onde estão as leis divinas? Elas estão na sua consciência. É a sua consciência que vai criando a justiça e a misericórdia de forma automática à medida que você faça novas escolhas. O convite que fazemos é para que você haja com calma e resignação, que vão ser úteis para a saúde do seu corpo e da sua alma. Aliás, né, Márcia, Kardec aí, em 1857, faz uma referência à psicossomática. Porque quem fala que agindo com calma e resignação, isso será útil à saúde do seu corpo e alma, isso já é noção de psicossomática que Kardec está dando para nós, né? Muito bem, era isso que a gente tinha para contribuir contigo, para compartilhar com você nesse programa. Sinta-se abraçada, abraçado, gratidão e felicidade.